Bom dia a todos e a todos. Nós estamos aqui em mais uma doutrinária de domingo, mais um café com a CEF. Tá? Então você que já está acompanhando a gente, né, desde muito tempo, né, seja bem-vindo. Você que está vindo pela primeira vez, esteja assistindo pela primeira vez, né? Então, só para que a gente comentar que a doutrinária de domingo é um pouquinho diferente com as doutrinárias de segunda, quarta e sexta, que com a Fé com a CEF a gente traz convidados, né? Então a gente faz aqui uma espécie de um bate-papo de perguntas e respostas para que a gente então desenrole o tema. O tema de hoje é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Tá? Então, esse é o tema de hoje, mas antes a gente vai fazer aqui uma breve oração inicial para que a gente se prepare para a atividade de hoje. Tá? Então, neste momento, nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que em um canal virtual, de estarmos aqui numa doutrinária interativa, que possamos contar aqui com a espiritualidade amiga para nos auxiliar, nos instruir, nos esclarecimentos. De hoje, os esclarecimentos possam servir como um consolo, como uma forma de aliviar as pessoas e que possam compreender um pouquinho o papel de cada um de nós aqui nessa passagem, nessa nossa encarnação. E assim, nós vamos pedindo licença para iniciarmos a atividade dessa manhã. Que assim seja. Bom, então, como eu tinha falado anteriormente, o tema de hoje é perda de pessoas amadas, mortes prematuras, né? É o item 21 do capítulo 5. Então, só para relembrar que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é bem-aventurado os aflitos. Né? Então, como a gente segue aqui uma sequência do Evangelho segundo o Espiritismo aqui nas nossas doutrinárias de domingo, então a gente está aqui nesse capítulo 5 e a gente sabe que o capítulo 5 ele vem realmente tratando de temas pesados, né? Porém, muito realmente importantes, que muitas vezes as pessoas até que vão procurar, né, o espiritismo, e a gente sempre fala, né, que as pessoas procuram, se não é pelo amor, é pela dor, e a gente percebe que, infelizmente, na prática, as pessoas muitas vezes vão procurar realmente pela dor, elas procuram a doutrina para ter realmente um alento, né, realmente uma compreensão melhor das coisas, tá? E vem justamente com o tema de hoje. O tema de hoje é um tema realmente bem complicado, né? As pessoas que já passaram por essa situação, mas porém, realmente, o papel, né, aqui nós da Casa Espírita é levar realmente esses esclarecimentos para que as pessoas tenham uma compreensão, né, e que possam realmente trabalhar numa aceitação. Né? Então, realmente, é o tema que vamos trabalhar. Bom, hoje contamos aí com a participação da nossa amiga Maura Lúcia e nossa amiga Milene. Né? E aqui também, para que a gente possa relembrar, nós seguimos aqui o roteiro sistematizado, né, da Evangelho do Espiritismo, onde aqui nós trazemos perguntas e respostas. Então, é essa dinâmica que nós aqui adotamos. Tá? Bom, então, feita aqui essa primeira aqui nessa introdução aqui do assunto do dia de hoje, agora nós vamos realmente agora discorrer através desses questionamentos. Tá? O primeiro questionamento vai para a nossa amiga Maura Lúcia, que diz o seguinte: por que uns jovens e saudáveis morrem cedo, enquanto outros, bem idosos e alquebrados, vivem muito tempo? Então, muitas vezes, né, é um questionamento que as pessoas têm, principalmente por aquelas que perderam realmente entes, né, em idades tenras. Então, mas e aí, Maura, é com você. Bom dia! Feliz domingo para todos. Saudemos o sol, saudemos a lua que acabou de ir embora. Saudemos a vida. Saudemos o domingo, o nosso dia de descanso em família. Dia maravilhoso, dia abençoado. Bem, reencarnação e desencarnação. Toda reencarnação tem um prazo estipulado. A sua permanência tem um prazo correto, um prazo estipulado, conforme as leis divinas. E toda desencarnação tem o seu prazo, tem o seu objetivo.
E o objetivo, tanto da reencarnação quanto da desencarnação, é o aprendizado para quem viveu, que precisa retornar, e para quem acompanhou aquela reencarnação e precisa permanecer. Pois a própria codificação, Kardec com os espíritos, deixa para nós que nascer, viver, morrer, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, o reencarnar, o desencarnar, nos deixa tanta coisa, nos deixa tanto ensinamento, essa trajetória, esse movimento, vezes na erraticidade, vezes vivendo na Terra, enfim, meus irmãos amigos, é bela a lei de Deus, que nos permite um aprendizado com o próprio esforço. Todo mundo que convive com quem desencarna tem um aprendizado profundo. E quem desencarna também tem um aprendizado incrível. Aí, uma pessoa desencarnou e tinha um medo de desencarnar, mas um medo. Meu Deus, quando chegar o meu dia de partir, o que é que eu vou fazer? Foi algumas vezes lá no cemitério ver onde ia ser sepultado. E quando eu imaginava bem o que é que vai acontecer comigo no dia? Será que eu vou ficar aí dentro por quanto tempo? Será que eu vou ficar sem ar? Será que eu vou sentir o meu corpo derretendo, se desfazendo? Oh, meu pai, o que é que eu vou fazer? Aí chegou o dia. Chegou o dia. E foi tudo tão leve, tão suave. Ele acordou, ele dormiu, foi como se ele dormisse. Acordou do outro lado. Quando acordou, viu tanta gente amada, tanta gente conhecida, tanta gente querida lhe abraçando. Era uma festa, músicas, músicas suaves. Maravilhoso o momento. E ele ficou sem entender se tinha desencarnado ou se tinha encarnado. Ou se tinha desencarnado, não ficou sem entender o que é que estava acontecendo. Então, os momentos, os minutos foram passando, e ele foi sentindo um conforto, uma serenidade, aquele amor que aquelas pessoas expressavam para ele, aqueles toques, aquela alegria, aquele festejo pela chegada dele. E ele pensou assim: meu Deus, e agora? Eu preciso avisar ao povo que ficou lá, aos meus parentes, meus amigos que ficaram lá, que a coisa não é ruim, é muito bom. Eu estou aqui em festa. Esse povo aqui preparou uma festa para mim. E é muito parente, é muito amigo. Uma namorada, o primeiro amor da vida dele estava lá. Olha que coisa maravilhosa. O primeiro amor da vida, que havia casado na terra, que havia tido filhos, netos, e havia desencarnado, e estava lá para recebê-lo. Ele falou: mas até minha amada, o amor da minha vida, que a gente não desenvolveu uma família, não constituiu uma família, mas a gente sempre se amou da forma mais bela, da forma mais sublime. Então foi uma felicidade muito grande. E em sonho, muitas vezes ele veio e ainda vem avisar os que ficaram que a coisa é boa. Ele diz: a coisa é boa, mas para quem está aqui é preciso ver para crer, não é? Então, vamos exercitando, porque durante o sono, quando a gente morre todo dia a gente morre quando dorme, né? Vamos passando pela experiência e agradecendo a Deus a oportunidade e aprendendo.
Bom, dando aqui, né, sequência, o próximo questionamento vai para a nossa amiga Milene, que diz o seguinte: a quem é concedida a morte prematura? Olá, amigos. Bom dia a todos. Bom dia, Maura, Hélio, a todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Não é? Que bom que Maura trouxe um tema tão forte, de uma maneira tão sábia, né, e com tanta leveza. Porque, não vou mentir a vocês, durante a semana, quando eu olhei o título e eu olhei o assunto, eu fiquei, Jesus, como falar de um tema desse num ano, né? Um ano não, mais de um ano e meio de experiências, né, da perca de pessoas queridas. Porque eu vou voltar, antes de dar a resposta, como está aqui no livro, eu vou voltar, né, me permitam, ao título, o que mais eu fiquei presa, pensando, como eu iria elaborar, né, essas informações dentro de mim. Porque ele já começa a dizer no título que nós vamos falar de perda de pessoas amadas. Então, nós não vamos aqui agora decorrer em alguns minutos, que eu sei que vai ser algo breve, porque é um assunto que demanda muito mais tempo, né, para a gente fazer algo mais profundo e mais estudado, porque eu estou parando para falar de perda de pessoas amadas. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de pessoas que eu amo e que eu perdi. E além de ser pessoas de que eu amo, eu vou falar de mortes prematuras, ou seja, aquelas mortes que acontecem, não é, às vezes na tenra infância, na adolescência, na juventude, e que muitas pessoas que não têm o entendimento, né, da vida além túmulo se desesperam, não é? Se desesperam e muitas vezes se revoltam contra Deus. Porque vários de nós já ouvimos essa pergunta, que muitas vezes, em muitas religiões, não tem a resposta. Mas, meu Deus, por que esta criança morreu? Prematura, dizer, por que, meu Deus, tão nova? Oh, Jesus, que sofrimento para essa família. Eu já vi familiares meus perguntarem assim, quando vê uma tragédia na TV, meu Deus, quantas crianças morreram? Por que isso, meu pai? E muitas vezes não tem resposta, não entende, né? Por que eu estou aqui vivendo tanto? E algumas vezes até eu já ouvi alguém falar assim: Ô Senhor, me leva, que eu já estou com mais de 90 anos, e deixa aqui meu neto, que só tem 9 anos, 8 anos, não é? Porque a angústia vem junto com esta dor dessa perda, porque as respostas não são respondidas. Mas se a gente tiver a oportunidade de se aprofundar mais aos estudos, e eu convido a todos que façam isso durante esses dias, um convite para assistir outras palestras, pegar mais livros, para que a gente faça mais um estudo aprofundado, a gente vai entender que a doutrina, ela nos responde, ela nos dá o entendimento, né? Primeiro que a gente não pode esquecer da fé, a gente não pode esquecer que precisamos respeitar as leis divinas, porque a gente chega aqui nesse mundo e a gente muitas vezes esquece que nós somos esse corpo, né, com esta alma, mas que não é meu, que foi Deus que criou. E do mesmo jeito que eu cheguei, eu vou partir. A data da partida, nenhum de nós sabemos. E é isso que muitas vezes inquieta as pessoas, porque uns demoram tanto para partir e por que que outros partem tanto? E aí eu volto, né, para a pergunta que Hélio me fez, que foi o seguinte: a quem é concedida a morte prematura? Né? Quem é que tem essa permissão de Deus para ter essa morte prematura? E aí o roteiro dos estudos nos diz assim, ó, frequentemente, então não é sempre, né? Frequentemente, a morte prematura é um sábio desígnio de Deus que atinge aquele que se vai e que se encontra assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda.
Então, muitas vezes, para não haver mais comprometimentos, né, para que esse espírito, enquanto encarnado, olha como Deus é sábio. Ele deixa que nós voltemos com as nossas imperfeições, que nós tenhamos a possibilidade de retornar para progredir, mas com a sua misericórdia e com sua bondade, se ele perceber que esse filho já tem tantas provas e que está se metendo em provas mais difíceis, muitas das vezes acontece a morte prematura para que não haja mais comprometimentos. Pode também ser o contrário, que este espírito já veio com esse período determinado, porque ele veio com essa missão, com essa prova para passar por esse período e que ele precisa fazer esse retorno. Não dá mais para a gente se alongar, explicar muito mais sobre isso, mas teremos, espero, outros momentos. Mas eu só trago para vocês aqui no Livro dos Espíritos, quem puder buscar a questão 199, porque vai reportar aqui para mortes prematuras, né? Então, no item 199 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que faz assim: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? E aí vem a resposta. A duração da vida da criança pode ser para o espírito que está nela encarnado o complemento de uma existência. Então, às vezes, ele só precisou daquele período de 5 anos de vida aqui para completar uma existência anterior. Então, foi-lhe concedido a sua vinda, ele cumpriu esse período de 5 anos e ele precisa voltar para a vida eterna, porque a gente tem que se lembrar sempre que a vida, né, o espírito eterno não é aqui, nós voltamos para a vida eterna. Então, é concedido, olha lá, está no Livro dos Espíritos, não é? Então, o complemento de uma existência interrompida antes do fim desejado. E sua morte, a miúde, é uma prova ou uma expiação para os pais. Então, muitas vezes, é uma experiência que esse espírito traz para ter uma vida mais curta, mais prematura, mas vai ser marcada, né, por uma grande experiência de expiação para os pais. Né? Esses pais, nessa existência, nesse momento, não é? Através de estudos aprofundados, a gente pode perceber isso adiante, que é necessário para essa família, para esse pai, para essa mãe, passar por essa experiência para o seu avanço moral, para a sua evolução moral. Né? Como é que vem esse entendimento, milênios? Como é isso mesmo? Aí requer estudo e disciplina dentro da doutrina. Os estudos estão aí. Vamos buscar o Evangelho, vamos buscar o Livro dos Espíritos, vamos buscar palestras maravilhosas que têm, né, o teor mais aprofundado sobre esses assuntos, que aí nós vamos ver que na vida não existe fatalidade. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E Deus, né, que rege a nossa vida, ele sabe de todas as coisas. Então é entregar a Deus mesmo. Senhor, eu cheguei por ti, eu vou por ti, e eu não vou me desesperar, porque eu vou ter a fé e o entendimento que tu é o meu Pai, é o meu soberano, é o meu Senhor. Talvez eu não entenda aqui nessa vida de encarnado, mas quando fizer a passagem, com certeza, em algum momento da minha existência, eu vou entender por que aconteceu essa morte prematura dentro do meu seio familiar, ou de uma pessoa amiga que eu tanto amo, né, que me causou tanta dor e tanta saudade. É isso aí, meu amigo. Dando prosseguimento, a próxima questão vai para a Maura. Por que, embora tendo a fé em Deus, as pessoas reagem negativamente à morte, Maura? A falta do conhecimento e da vivência da lei. Então, a morte passa a ter um caráter assustador.
quando a pessoa não tem a fé suficiente e que não tem o conhecimento e a vivência das leis. Principalmente quando é uma morte prematura. Então, é uma dor terrível. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, que é muito interessante, que eu aconselho a quem desejar se aprofundar, buscar, como Milene falou, no Livro dos Espíritos, aquele capítulo que discorre muito, fala muito a respeito do tema. E aqui, no capítulo 13, As Provas e a Morte, de Leon Denis. Mas é profundo, é maravilhoso. Quando se perde prematuramente a presença de um ser amado, quando se vê de alguém que não se conhece, que não tem convivência, se sente dor. Imagine quando é alguém muito amado. Quanta gente diz assim, gente, era tão jovem, por quê? Por que agora? Mas uma criança, por que agora? Mas era uma pessoa muito promissora, que estava numa carreira maravilhosa, que ia fazer tanto bem. E quando aquela pessoa tem uma profissão já, mas que fazia muitas coisas boas, ações maravilhosas, aí se diz, foi prematuramente. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, como foi bem citado por Milene, e segundo Além da Morte, segundo o livro de Leon Denis, e segundo os conhecimentos que nós as leituras que vamos adquirindo a respeito do assunto, vemos com muita nitidez que nada ocorre por acaso e que aquela morte prematura tem um motivo maravilhoso de ascensão para a família de aprendizado. Aqui ainda em Leon Denis diz assim: a dor é a purificação suprema. E a dor da perda prematura de um familiar, de um ser bem próximo, é purificação suprema em toda a acepção do termo. Então, é a escola em que se aprendem a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo. Porque, olha o que ele diz, a fornalha onde se funde o egoísmo. Porque você tem aquele amor e tem também o apego ao seu ente querido. E vê-lo partir prematuramente é dor suprema realmente. Então, Leon Denis ainda continua dizendo assim: o egoísmo em que se dissolve o orgulho, algumas vezes, nas horas sombrias, a alma submetiva prova, revolta-se, renega a Deus e sua justiça, dizendo: meu Deus, por que fizestes isto? Por que o retirou da minha companhia tão cedo? Ele tinha tanto ainda a ensinar e a aprender. Então, depois passada a tormenta, quando se examina a si mesma, vê que esse mal aparente era um bem. Mas às vezes isso demora, não é, meus irmãos? Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa para com os sofredores. A dor se torna um lenitivo, um aprendizado e um desabrochado amor. Já tem uma fala que diz assim: através da dor se chega ao incêndio do amor. Que Deus proteja todo aquele que passa por essa dor nesses dias. Bom, até agora, né, então realmente vem realmente esses esclarecimentos, né, todas as explicações, né, de que realmente a morte, né, como foi colocado numa questão,
que a gente interpreta, grande parte a gente interpreta como uma coisa realmente negativa, mas a gente sabe que é uma questão de libertação, né? Aí aparece uma questão que vai para Milênio, né? Então, assim, está vendo realmente nesse esclarecimento, mas ele diz o seguinte: será injusto chorar a ausência dos entes queridos que se foram? Já que ele fala que não é tão ruim, então, né? Já que é uma questão de libertação, né? Excelente pergunta para todos nós espíritas, todos nós espíritos que estamos encarnados. Porque alguns ficam assim, não pode chorar não, viu? Não já sabe que tem existência lá, o gente é feio, não pode chorar não. E aí eu me pergunto e pergunto a vocês, como a gente não vai chorar? Se eu estou falando de uma pessoa amada, como que o coração não vai sangrar? E ele não vai chorar, ele vai chorar. Agora o Evangelho, sabiamente, nos ensina a chorar de maneira correta. Não é aquele choro esperneado de criança quando entra no supermercado, que é aquele chocolate bem caro, e que a mãe fala assim, eu não vim comprar chocolate, eu vim comprar os ovos para bater o bolo. E aí o menino se joga no chão, mas eu quero, e começa a gritar, e se joga no chão, e se baba todo, e a mãe morre de vergonha. E ele fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para essa criança parar de chorar desse jeito? Então, muitas vezes, quando a gente perde o nosso ente querido, a gente tem esse choro desesperado. Né? A gente se debate, se joga no chão e olha para o céu, né? E fala coisas absurdas para nosso Deus Pai, né? Que ele é injusto, por que ele fez isso, por que eu estou sofrendo, não sei o que lá, e a gente bota a culpa toda em Deus e cria revolta e desespero e angústia, e aí junto com isso vem tantas coisas mais graves, que algumas pessoas não conseguem nem superar essa dor, que leva a uma depressão, e que se a gente for demandar outros temas, leva até a um suicídio, porque não consegue gerenciar tamanha dor, que prefere também tirar a própria vida, porque aquele ente querido também não está aqui. Então, o estudo vai nos dar as respostas, gente, sabiamente, assim. É injusto chorar? Ele fala, não. O que não é conveniente, por desrespeito à vontade de Deus, é o choro de revolta ou de lamentação. As lágrimas resignadas de saudade são justas, se bem que os entes queridos nunca se afastam de nós. Então, o choro vai chegar, ele vai chegar. Mas o que ele nos pede é que a gente não tenha esse choro com revolta, nem com lamentação, mas que sejam lágrimas resignadas. Que essas lágrimas sejam resignadas do entendimento. Porque quando a gente respeita as leis de Deus, a gente entende que tem os propósitos e que nós não estamos aqui para a vida eterna. Então, o que nós precisamos fazer é viver bem. Enquanto eu estou aqui, enquanto encarnado, viver bem, com todas as pessoas que estão em volta de mim. Porque muitas vezes esse choro é o choro, não é, do arrependimento, é o choro da culpa, é o choro de pensar assim, eu poderia ter feito e não fiz. Oh, meu Deus, minha mãe faleceu, meu filho vai dizer, mas eu poderia e eu não fiz. Então, é o choro muitas vezes misturado com remorso. Então, vamos fazer tudo o que a gente pode fazer pelos nossos entes queridos. Eu não amo, não está perto de mim, que eu ame, mas que eu prove esse amor com atitudes, que eu viva bem com os meus familiares, que eu tente entender o outro do seu jeito e da sua maneira. Que é assim que a gente mostra o nosso amor a Deus. Porque é inevitável, a partida ela vai acontecer. Ela pode ser prematura, pode não ser prematura, mas a partida vai acontecer para todos nós. Mas que quando essa partida aconteça, que a gente esteja com o nosso coração transbordado de amor por esse ente querido. E dizer assim, eu amei tudo que eu pude amar, eu fiz tudo que eu pude fazer. Mesmo à distância, eu moro numa cidade, ele mora em outra, mas eu ligava, a gente conversava, né? A gente se falava. Quando chegava no Natal, nas datas comemorativas, a gente se via. Então, eu criei elo com esse ente, meu querido. Mas só que chegou a data da partida. E para muitas pessoas, pode ser criança ou idoso, vai ser prematuro.
E eu digo por experiência própria, porque eu passei por essa dor, eu perdi a minha mãe em janeiro, não foi pelo Covid, foi por complicações renais, e minha mãe faleceu com 81 anos. E para mim foi prematuro. Eu converso com Deus e falo assim, nossa, eu não poderia mais um pouquinho, né? Então, 81 anos, olha só, como é que pode? Eu achei ainda prematuro, podia ter deixado minha mãezinha comigo mais um pouquinho, mas quando eu chorei, tudo que eu chorei, que eu tive que chorar, que doeu tudo que teve que doer, que sangrou tudo que teve que sangrar, eu comecei a me acalmar e conversar com Deus. E aí eu comecei a trocar o choro pelo agradecimento. Porque eu conversava com Deus na minha casa, no meu quarto, no meu cantinho, e dizia assim: muito obrigada por ter permitido que este ser de luz pôde conviver comigo 81 anos com a minha mãe. Então, quando eu lembro dela todos os dias agora, porque são todos os dias, eu olho e falo: obrigada por eu ter vindo como filha dela e por eu ter convivido com ela 81 anos. Então, eu só faço agradecer. E aí, para encerrar minha fala, eu trago um conto para vocês bem rápido, que é o conto As Joias Devolvidas. E hoje me deixou mais feliz ainda da minha relação com a minha mãe, com mais 5 pessoas que eu perdi durante a pandemia da minha família, que esse conto fala da história de um rabi. Esse rabi, ele vivia viajando a negócios. E quando ele viajava, né, há épocas atrás, ele pegava o navio e vivia meses e meses fora de casa. Durante esses meses e meses que ele estava fora de casa, os seus 2 filhos foram acometidos por uma doença e os 2 filhos faleceram. Na época não tinha celular, não tinha como a esposa avisar a ele que os filhos faleceram. Então ela teve que esperar o retorno dele. Como ela iria dar essa notícia? E todos os dias ela conversava com Deus, porque ela tinha uma fé imensa. E ela dizia: meu Deus, me dá as palavras exatas para eu contar a ele quando ele chegar, que os nossos 2 filhos se foram. E aí o dia chegou. E quando esse homem chegou, o Rabi ele perguntou logo pelos meus filhos: estou morrendo de saudade, quero meus filhos. Calma, vá tomar um banho, vamos jantar. Os meninos daqui a pouco estão chegando. E ela foi ganhando tempo, foi orando. E quando ele sentou para jantar, ela fez assim: filho, eu preciso dizer uma coisa a você, que eu preciso de sua ajuda. Ele disse: pode dizer que eu te ajudo. Esse é o seguinte: esse período que você passou fora, alguém me pediu que eu tomasse conta de 2 joias raras. E eu tomei conta dessas 2 joias raras por um grande período. Só que a pessoa resolveu pedir de volta essas joias raras. Mas eu me afeiçoei tanto, eu gostei tanto, que eu não quis devolver. O Rabi virou para a esposa e falou assim: mas mulher, que conversa é essa? Você sabe que você tem que devolver. Nós aprendemos as leis de Deus. Se a pessoa pediu para você guardar e agora quer de volta, você tem que devolver. Ela fez assim: ah, marido, mas eu me afeiçoei tanto. São joias tão lindas, que hoje eu não tenho coragem de devolver. O que é que você acha? Ele falou assim: eu acho que você tem que devolver, porque aquilo que é emprestado tem que devolver. Então, se a pessoa te emprestou 2 joias raras e você tomou conta, você tem que devolver. Aí ela fez assim: você me ajuda a devolver comigo? Ele disse: ajudo. Ela disse: então, tá bom. As 2 joias raras, na verdade, já foram devolvidas enquanto você não estava aqui, que são os nossos 2 filhos. Deus nos deu e ele, durante o período que você estava fora, pediu as nossas joias raras de volta. Então, o final da história, você já pode imaginar, né, que é um casal de muita fé, uma mulher de muita sabedoria, né? E ela conseguiu, nesse momento, tocar o coração do seu marido e dar a ele esse entendimento. E ele abraçou, chamou ela para fazer uma oração e disse: é muita saudade, é muita dor, mas nossos filhos são realmente joias raras que Deus nos deu. E se ele pediu de volta, nós temos que devolver. E assim acaba esse conto, né, que muitas pessoas recontam, né, quando vão falar sobre as mortes e as passagens, e é um grande ensinamento, uma grande lição para todos nós. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o santo nome de Deus.
essa mensagem que eu deixo hoje com tudo que eu aprendi durante essa semana. Um grande abraço para todos vocês. Passo a palavra para você e Maura agora. Bom, realmente o tema de hoje é bem interessante, né? A gente está desenvolvendo aí, Maura e Milene está trazendo realmente de uma forma muito didática, trazendo outras literaturas, mas acontece que o nosso tempo realmente ele é curto, né? A gente gostaria de estar aqui falando mais e mais, e nesse momento eu vou pedir para a Maura, então, fazer aí a nossa prece de encerramento, para que então a gente finalize os trabalhos de hoje, viu, Maura? Por favor. Muito bem. A fé na imortalidade é que nos dá o conforto diante das perdas prematuras. E o maior exemplo nós encontramos lá no livro Paulo Estevão, quando Estevão partiu e que a sua noiva Abigail, em pranto, deixou essa prece, que está lá no livro Paulo Estevão, no primeiro capítulo, que nós vamos encerrar hoje com a prece de Abigail, pedindo a Deus, nosso Pai, que envolva todas as famílias, a todos aqueles que tiveram perdas prematuras, principalmente no tempo atual. Abigail orou assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos dos nossos erros, neste mundo de desterro clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, a vossa fonte generosa é o bem que não secará. Pois sois em tudo a luz eterna, da alegria, da bonança, a nossa porta de esperança que nunca se fechará. E quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. E na hora da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal. E que nos últimos instantes tenhamos a luz da vida, renovada, redimida, na paz ditosa e imortal. Tenhamos todos um bom domingo e uma semana próspera. Assim seja. Um grande abraço. E assim, então, nós encerramos a doutrinária de hoje, né? Desejando um excelente domingo, uma excelente semana. Fiquem bem e até a próxima oportunidade. Vamos iniciar agora a bênção do passe, neste caso virtual, com a mesma eficácia do passe presencial. O que caracterizará será a intenção com que aquele que se posiciona como receptor terá, entregando-se com a confiança e a boa vontade. Respiremos profundamente e vamos nos transferir mentalmente ao auditório da nossa querida instituição, Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, onde criamos a energia e a psicosfera apropriada para nos conectarmos com os amigos espirituais, já com esse ambiente em nossas mentes. Façamos as respirações profundas e nos conectando com os amigos espirituais, com o nosso mentor. Respirando, inspirando e expirando, e criando um canal
de intercâmbio com os planos superiores, nos proporcionando mais equilíbrio, nos fortalecendo a fé, permitindo que os benfeitores nos renovem. Batei e a porta abrirá à nossa frente, com uma luz intensa que nos aquece e clareia nossas mentes e as almas. Sentimos uma paz tão grande. Nos deixamos ficar assim por alguns segundos. Aos poucos, vamos retornando devagar, leves e agradecidos. Senhor, fazei-nos instrumentos